Você acorda e já sente o peso. Não é físico, é interno. Uma ansiedade que você não sabe de onde vem, mas que está ali, roubando sua paz antes mesmo de você levantar da cama. O dia começa e você já está cansado. Não de trabalhar, mas de lutar contra seus próprios pensamentos. Você tenta seguir em frente, mas parece que está carregando pedras invisíveis. A mente não para. O coração acelera sem motivo. E no fim do dia, mesmo sem fazer nada de extraordinário, você colapsa exausto. E o pior, você sabe que amanhã será igual. Mais um dia sobrevivendo, mas não vivendo. Mais um dia fingindo que está tudo bem, quando por dentro há um caos silencioso que ninguém vê? E se eu te dissesse que existe um caminho diferente? Um caminho que não promete felicidade instantânea ou milagres, mas que oferece algo muito mais valioso: paz interior verdadeira. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, que não se abala com os problemas, que permanece mesmo quando tudo ao redor desmorona. Os antigos estoicos descobriram esse caminho há mais de 2000 anos. Eles viveram guerras, perdas, traições, doenças, mas encontraram uma forma de manter a mente serena no meio do caos. E hoje eu vou te mostrar 7 rituais ancestrais que eles usavam. Não são técnicas modernas de autoajuda que funcionam por uma semana e depois somem. São práticas testadas por séculos que transformaram imperadores, escravos, guerreiros e filósofos. E podem transformar você também. Se você realmente quer mudar, se cansou de viver refém da ansiedade, escreva nos comentários agora: eu escolho a paz interior. Porque essa decisão, esse compromisso público, é o primeiro passo. Vamos começar. Ritual 1. Observe seus pensamentos sem se apegar a eles. Você já reparou que a maioria da sua ansiedade não vem do que está acontecendo agora, mas do que você pensa que pode acontecer? Sua mente cria cenários terríveis, imagina problemas que não existem, e você reage emocionalmente como se tudo isso fosse real. Mas aqui está a verdade que vai libertar você. Pensamentos são apenas pensamentos. Eles não são fatos. Não são a realidade. São histórias que sua mente conta e você tem o poder de não acreditar nelas. Marco Aurélio, imperador de Roma, homem mais poderoso do mundo antigo, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ele governava um império, lutava guerras, enfrentava traições e ainda assim encontrou paz. Como? Entendendo que não pode controlar o mundo, mas pode controlar como interpreta o mundo. A ansiedade não nasce dos eventos, nasce da forma como você pensa sobre os eventos. Imagine que sua mente é como um rio. Os pensamentos são folhas que caem na água e são levadas pela correnteza. Você está parado na margem, observando. Algumas folhas são bonitas, outras são escuras e pesadas. Algumas te lembram de coisas boas, outras te assustam. Mas você não precisa pular no rio atrás de cada folha. Você não precisa segurar cada pensamento que passa. Você pode apenas observar, deixar passar. Reconhecer que está ali, mas não se afogar nele. A maioria das pessoas se identifica completamente com seus pensamentos. Pensam que são seus pensamentos. Eu sou ansioso. Eu sou fracassado. Eu não consigo. Mas essas são apenas narrativas, histórias temporárias. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. E quando você percebe isso, quando cria esse espaço entre você e sua mente, a ansiedade perde poder, porque você entende que pode ter um pensamento terrível e não precisar reagir a ele. Pode sentir medo e não ser controlado por ele. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, ensinava: não são as coisas que perturbam os homens, mas suas opiniões sobre as coisas. Ele viveu acorrentado, sem liberdade física, mas encontrou liberdade mental absoluta, porque entendeu que ninguém pode escravizar sua mente sem sua permissão. Seus pensamentos só têm poder sobre você se você der poder a eles. Então, aqui está o ritual. Todo dia, reserve 10 minutos.
Pode ser de manhã, pode ser à noite. Sente-se em silêncio. Feche os olhos e apenas observe seus pensamentos. Não tente controlá-los. Não tente forçá-los a parar. Isso é impossível e só gera mais ansiedade. Apenas observe. Quando um pensamento vier, e ele vai vir, reconheça. Ah, esse é um pensamento de medo. Esse é um pensamento de culpa. Esse é um pensamento de preocupação com o futuro. Nomeie, reconheça e deixe ir, como uma folha no rio. Você verá que os pensamentos vêm e vão. Eles não são permanentes. Eles não são você. E essa percepção simples muda tudo. Se isso fez sentido para você, comente. Eu não sou meus pensamentos. Porque essa afirmação, repetida com convicção, começa a reprogramar sua mente. Ritual 2. Pratique o desapego das coisas que não controla. A ansiedade cresce quando você tenta controlar o incontrolável. Você se preocupa com o que as pessoas vão pensar, com o resultado de algo que ainda não aconteceu, com decisões de outras pessoas, com o passado que não pode mudar. E quanto mais você tenta controlar essas coisas, mais ansioso fica, porque está lutando contra a natureza da realidade. Está tentando segurar água com as mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. Os estoicos dividiram tudo em duas categorias: o que está sob seu controle e o que não está. E a sabedoria está em saber a diferença. O que está sob seu controle? Seus pensamentos, suas ações, suas reações, seus valores, seu esforço. O que não está? Praticamente todo o resto. A opinião dos outros, o clima, a economia, as escolhas alheias, o resultado final de seus esforços, o passado, o futuro. E aqui está o segredo. Toda sua energia deve ir para o que você controla. E você deve soltar completamente o que não controla. Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Você cria 1000 tragédias na sua cabeça que nunca acontecem. Preocupa-se com coisas que estão completamente fora do seu alcance. E mesmo se acontecerem, você lida com elas quando chegarem. Mas gastar energia agora com possibilidades futuras é desperdício puro, é ansiedade inútil, é destruir seu presente por um futuro que talvez nem exista. Pense bem. Quantas vezes você passou noites sem dormir preocupado com algo que nunca aconteceu? Quantas horas você gastou remoendo uma conversa, imaginando o que a pessoa pensou, criando interpretações? Quantas vezes você sofreu antecipadamente por algo que, quando chegou, nem foi tão grave? A mente cria monstros, e você alimenta esses monstros com atenção. Mas quando você decide, conscientemente, parar de alimentar o que não pode controlar, os monstros começam a definhar. Imagine que você está segurando uma corda. Do outro lado dessa corda está a vida, puxando, imprevisível, caótica. Você puxa de volta, tentando controlar, e a tensão aumenta. Seus músculos doem, você cansa, e a vida continua puxando porque a vida não segue suas regras. Agora imagine soltar a corda. Simplesmente soltar. O que acontece? A tensão desaparece. Você não está mais lutando, não está mais tentando controlar. E, paradoxalmente, você ganha paz. Porque a paz não vem de controlar tudo, vem de aceitar o que você não pode controlar. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todas as manhãs: hoje eu vou encontrar pessoas ingratas, arrogantes, egoístas. Mas isso não vai me afetar, porque eu não posso controlar o comportamento delas. Só posso controlar o meu. Ele se preparava mentalmente para o caos, não para evitá-lo, mas para não ser abalado por ele. Essa é a diferença entre reagir e responder. Reagir é ser controlado pelas circunstâncias. Responder é escolher conscientemente como agir, independente das circunstâncias. Então o ritual é este. Toda vez que sentir ansiedade subindo, pare e pergunte: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, e na maioria das vezes será não, solte. Conscientemente, solte. Diga para si mesmo: isso não depende de mim. Eu faço minha parte e aceito o resultado. E faça sua parte com excelência.
porque essa é a única coisa que está em suas mãos. O resto você entrega ao fluxo da vida. Comente agora: eu solto o que não posso controlar. Essa é uma declaração de liberdade. Ritual 3. Confronte seus medos diretamente. A ansiedade cresce na escuridão. Ela se alimenta do que você evita olhar, dos medos que você empurra para debaixo do tapete, das conversas difíceis que você adia, das verdades que você não quer encarar. E quanto mais você foge, maior o medo fica, porque sua mente, na ausência de informação real, preenche o vazio com terror. Cria monstros imaginários muito piores do que a realidade. Os estoicos praticavam algo chamado premeditatio malorum, premeditação dos males. Parece pessimista, mas não é. É realismo radical. É olhar para o pior cenário possível, encará-lo de frente e perceber duas coisas. Primeiro, que você provavelmente conseguiria lidar com ele. Segundo, que na maioria das vezes, o pior cenário nem acontece. E quando você tira o medo da escuridão e traz para a luz, ele perde poder, porque você deixa de fugir e começa a se preparar. Sêneca escrevia cartas imaginárias para si mesmo como se tivesse perdido tudo: fortuna, amigos, saúde. Ele se colocava mentalmente nessas situações e pensava: se isso acontecesse, como eu lidaria? E descobria que conseguiria, que mesmo no pior cenário, ele ainda teria recursos internos. Essa prática não o deixava pessimista, deixava inabalável, porque ele já havia ensaiado mentalmente a perda. Então, quando problemas reais chegavam, ele não entrava em pânico. Já sabia que podia lidar. Você tem medo de quê? De falhar? De ser rejeitado? De perder alguém? De ficar sozinho? De não ter dinheiro? Esses medos são válidos. Mas enquanto você não os confronta, eles te controlam. Você toma decisões baseadas no medo. Evita riscos por medo. Aceita situações ruins por medo. E sua vida se torna cada vez menor, cada vez mais limitada pelas grades invisíveis que o medo constrói. Mas quando você pega seu maior medo e pergunta: e se isso acontecer? O que eu faria? Algo poderoso acontece. Você percebe que tem um plano, que não é o fim do mundo, que você sobreviveria e talvez até cresceria com isso. O medo perde o controle quando você deixa de fugir dele e começa a encará-lo como um problema a ser resolvido, não como um destino terrível. Imagine que você tem medo de falar em público. Toda vez que surge a oportunidade, você recusa. O medo cresce, vira pânico. Mas e se você confrontasse? E se você dissesse: qual o pior que pode acontecer? Eu travo, as pessoas me julgam, eu passo vergonha. E daí, eu sobrevivo, eu aprendo, eu tento de novo. De repente, o medo não parece tão grande, porque você tirou ele da imaginação e trouxe para a realidade. E a realidade, por mais difícil que seja, é sempre mais administrável do que o terror imaginário. Epicteto ensinava: se você quer progredir, desista de pensamentos como: se eu fizer isso, algo ruim vai acontecer. O medo antecipado paralisa. A ação, mesmo com medo, liberta. Você não precisa eliminar o medo, precisa agir apesar dele. E toda vez que age, o medo diminui um pouco. Até que um dia, você olha para trás e percebe que aquilo que te aterrorizava não te assusta mais. Então, o ritual é este: pegue um papel, escreva seu maior medo. Agora, escreva o pior cenário possível se esse medo se realizar. Seja brutalmente honesto. Depois, escreva como você lidaria com isso. Quais recursos você tem? Quem poderia te ajudar? O que você aprenderia? E, finalmente, escreva qual a probabilidade real disso acontecer. Na maioria das vezes, você verá que o medo era maior do que o perigo real. E essa clareza traz paz. Se você fez esse exercício mentalmente agora, comente: eu encaro meus medos. Porque a coragem não é ausência de medo, é ação na presença dele. Ritual 4. Cultive a gratidão radical. A ansiedade vive no futuro. Preocupação com o que ainda não aconteceu. Medo do que pode dar errado. Insegurança sobre o amanhã.
E enquanto você está preso no futuro imaginário, o presente escapa. Você perde o único momento que realmente existe, o agora. E é no agora que a vida acontece. É no agora que a paz mora. Mas você não consegue acessar o agora porque está sempre à frente, sempre correndo, sempre fugindo. A gratidão é o antídoto para a ansiedade, porque te traz de volta ao presente. Te força a olhar para o que você tem, não para o que te falta, para o que está funcionando, não para o que pode quebrar. E quando você pratica gratidão de verdade, não aquela gratidão superficial de lista de coisas boas, mas uma gratidão profunda pela própria existência, algo muda. Você percebe que mesmo nos dias ruins, há coisas boas. Mesmo na dor, há aprendizado. Mesmo na escuridão, há pequenas luzes. Marco Aurélio, mesmo no campo de batalha, mesmo lidando com traições, escrevia: quando acordar de manhã, pense no privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de desfrutar, de amar. Ele não tinha uma vida fácil. Guerras, doenças, perdas, mas escolheu focar no que tinha, não no que perdia. Porque entendeu que a mente pode encontrar razões para sofrer ou razões para agradecer. E você escolhe qual caminho seguir. Você está vivo. Pense nisso. Contra todas as probabilidades estatísticas, você existe. Você respira sem precisar pensar. Seu coração bate automaticamente. Você tem consciência. Pode sentir o sol na pele, o sabor da comida, o som da música. Pode pensar, aprender, mudar. Isso é extraordinário. Mas você se acostumou, passou a achar normal. E quando algo vira normal, você para de valorizar. Passa a focar no que não tem. E aí começa a ansiedade, a sensação de que algo está faltando, de que você não é suficiente, de que precisa de mais. Mas e se você parasse e realmente olhasse para o que já tem? Não com inveja do que os outros têm, não com comparação, mas com honestidade pura. Você tem um teto? Comida? Pessoas que se importam? Saúde relativa? Liberdade para escolher? Se sim, você tem mais do que bilhões de pessoas que já viveram. Você está no topo da pirâmide da história humana, mas a mente não enxerga isso. A mente só enxerga o que falta, porque foi programada para sobreviver, não para apreciar. Sêneca praticava um exercício poderoso. Regularmente, ele vivia como se tivesse perdido tudo. Dormia no chão, comia pão e água, usava roupas simples e depois voltava para sua vida normal. Por quê? Para lembrar que tudo o que tinha era um bônus, não uma garantia, que poderia viver com muito menos. Que era grato pelo que tinha, porque sabia que era temporário. Essa prática o tornava inabalável, porque ele não estava apegado. Apreciava sem se agarrar. Você não precisa ir tão longe, mas pode fazer algo simples e transformador. Todo dia, antes de dormir, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Mas não genéricas, específicas. Não sou grato pela família, mas sou grato pela risada do meu filho hoje. Não sou grato pela saúde, mas sou grato porque acordei sem dor. Não sou grato pelo trabalho, mas sou grato porque resolvi um problema difícil hoje. Quanto mais específico, mais real. Quanto mais real, mais poderoso. E aqui está o segredo. Quando você faz isso todo dia, seu cérebro começa a procurar coisas boas durante o dia, porque sabe que à noite vai precisar lembrar. Então, em vez de focar só nos problemas, começa a anotar as pequenas vitórias, os pequenos prazeres, as pequenas graças. E sua perspectiva muda. Você continua tendo problemas, mas eles não te dominam mais, porque você equilibrou a equação. Problemas de um lado, gratidão do outro. E a gratidão, quando praticada consistentemente, sempre pesa mais. Comente agora 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Específicas, reais, pequenas ou grandes, não importa. Apenas verdadeiras, porque essa prática, feita publicamente, ainda que em um comentário, ancora a gratidão em você.
Ritual 5. Aceite o sofrimento como parte da vida. Você sofre 2 vezes. Uma, quando a dor acontece. Outra, quando resiste a ela. Quando luta contra o que já é real. Quando se revolta contra o inevitável. E essa segunda dor, a da resistência, é sempre pior do que a primeira. Porque você não apenas sente a dor, você se torna a dor. Você se perde na pergunta: por que isso está acontecendo comigo? E essa pergunta não tem resposta boa. Então você fica preso em um loop de sofrimento autoimposto. Os estoicos entenderam algo profundo. O sofrimento faz parte da vida. Não é uma falha, não é um castigo, não é injustiça. É a natureza da existência humana. Você vai perder pessoas, vai falhar, vai ser rejeitado, vai sentir dor física e emocional. Isso é garantido. A única escolha que você tem é como responde a isso. Você pode resistir, se revoltar, perguntar por quê. Ou pode aceitar, aprender e seguir em frente. A primeira opção multiplica o sofrimento. A segunda transforma ele. Marco Aurélio escreveu: não diga, isso é uma desgraça. Diga, isso é uma oportunidade de praticar virtude. Ele perdeu filhos, enfrentou pragas, lutou guerras que não queria. Mas em vez de se perguntar por que a vida era injusta, perguntou: o que isso pode me ensinar? Como posso crescer com isso? E essa mudança de perspectiva mudou tudo. A dor continuava, mas não o destruía, porque ele não estava lutando contra ela, estava aprendendo com ela. Você está sofrendo agora? Talvez uma perda, uma desilusão, uma doença, uma dificuldade financeira. E provavelmente está se perguntando: por que eu? Mas essa pergunta não leva a lugar nenhum, porque a vida não escolhe você especificamente para sofrer. A vida acontece, e às vezes acontece de forma dolorosa. Mas você tem uma escolha. Pode ser vítima ou protagonista. Pode deixar o sofrimento te quebrar ou te reconstruir mais forte. Epicteto, que foi escravo e aleijado, dizia: não procure que as coisas aconteçam como você quer. Queira que elas aconteçam como acontecem, e você será feliz. Parece resignação, mas não é. É aceitação radical da realidade. É parar de lutar contra o que já é. É economizar sua energia para o que você pode fazer. Não desperdiçar lamentando o que não pode mudar. Pense em uma árvore em uma tempestade. Se ela for rígida, quebra. Se for flexível, se curva, mas sobrevive. A tempestade passa e ela se endireita de novo. Você é a árvore. A vida é a tempestade. Se você ficar rígido, resistindo, quebrando por dentro, a dor te destrói. Se você aceitar, se curvar quando necessário, absorver o impacto sem se identificar com ele, você sobrevive. E quando a tempestade passa, você está de pé, talvez um pouco curvado, talvez com algumas marcas, mas vivo e mais forte. Aceitar não é gostar. Aceitar não é concordar. Aceitar é reconhecer o que é real. É parar de gastar energia lutando contra fatos. Eu perdi o emprego. Fato. Você pode se revoltar, se lamentar, se perguntar por quê por semanas. Ou pode aceitar. Isso aconteceu. Agora, o que eu faço? A primeira opção te paralisa. A segunda te liberta para agir. Então, o ritual é este. Quando algo doloroso acontecer, e vai acontecer, não lute contra a dor. Sinta ela. Permita que ela exista. Chore se precisar. Sinta raiva se vier. Mas não fique preso nisso. Depois de sentir, aceite. Diga para si mesmo: isso aconteceu. Eu não gosto, mas é real. Agora eu escolho o que fazer com isso. E haja. Porque a ação cura. A ação tira você da vítima e te coloca no comando de novo. Comente: eu aceito o que não posso mudar e ajo no que posso. Essa é a essência da sabedoria estoica. Ritual 6. Pratique a virtude acima de tudo. A ansiedade muitas vezes vem de viver fora de alinhamento com seus valores. Você sabe o que é certo, mas faz o que é fácil. Sabe o que deveria dizer, mas se cala. Sabe que deveria agir, mas procrastina.
E essa incoerência interna gera um mal-estar constante. Uma sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece estar certo, porque você traiu a si mesmo. E seu corpo, sua mente, sabe disso. Os estoicos eram obcecados com virtude, não no sentido religioso ou moralista, mas no sentido prático. Virtude para eles eram 4 coisas: sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Viver virtuosamente era viver de acordo com a razão, com o que é certo, não com o que é conveniente. E eles descobriram que quando você vive assim, quando suas ações estão alinhadas com seus valores, a paz vem naturalmente, porque não há conflito interno, não há culpa escondida, não há vergonha. Sêneca escreveu: "A consciência tranquila é o único travesseiro inabalável. Você pode ter dinheiro, fama, prazer, mas se não tem a consciência tranquila, não tem paz. Porque no silêncio da noite, quando está sozinho consigo mesmo, você sabe. Sabe quando mentiu. Sabe quando traiu seus princípios. Sabe quando foi covarde. E isso corrói por dentro. Cria uma ansiedade profunda, uma sensação de não ser bom o suficiente. Não porque os outros te julgam, mas porque você se julga. Você vive de acordo com seus valores? Ou está sempre fazendo concessões, sempre se desculpando internamente, sempre prometendo que vai melhorar depois? Toda vez que você age contra o que acredita, por medo, por conveniência, por pressão social, você perde um pouco de respeito por si mesmo. E quando perde respeito próprio, ganha ansiedade, porque sabe que não está sendo quem poderia ser. Marco Aurélio, imperador, poderia ter feito qualquer coisa. Tinha poder absoluto, mas escolheu a virtude. Porque entendeu que poder sem virtude é vazio, que prazer sem integridade é amargo, que vitória sem honra é derrota. Ele se perguntava constantemente: estou agindo com sabedoria? Estou sendo corajoso? Estou sendo justo? Estou me controlando? E essas 4 perguntas guiavam cada decisão. Sabedoria é saber o que fazer. Coragem é fazer mesmo com medo. Justiça é tratar os outros como merecem ser tratados. Autocontrole é dominar seus impulsos. Quando você pratica essas 4 virtudes, você se torna inabalável, porque não depende de validação externa. Não precisa que outros te digam que está certo. Você sabe, e essa certeza interna é a fundação da paz. Então, o ritual é este. Todo dia, antes de agir, pergunte: isso está alinhado com meus valores? Se sim, faça sem hesitar. Se não, não faça. Não importa o quanto pareça vantajoso, porque toda vez que você age com integridade, você constrói autoconfiança. Toda vez que traz seus valores, você constrói autodúvida. E a ansiedade mora na autodúvida. Comente: eu escolho virtude sobre conveniência. Essa é uma declaração de caráter. Ritual 7. Prepare-se para o fim. A morte. A palavra que ninguém quer falar. O assunto que todos evitam. Mas os estoicos meditavam sobre a morte diariamente. Não porque eram mórbidos, mas porque eram sábios. Eles entenderam que lembrar da morte não arruína a vida. Melhora ela. Porque quando você sabe que seu tempo é limitado, para de desperdiçar, para de adiar, para de viver no automático. Marco Aurélio escrevia: você poderia partir da vida agora? Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Ele não estava sendo pessimista, estava sendo realista. Você vai morrer. Não, talvez. Com certeza. E pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos. Você não sabe. E é exatamente por não saber que cada dia importa. Cada conversa importa. Cada escolha importa. A ansiedade muitas vezes vem de viver como se você fosse imortal. Como se sempre houvesse tempo. Como se pudesse consertar depois, reconciliar depois, viver depois. Então, você adia. Adia a conversa difícil. Adia o perdão. Adia o sonho. Adia a mudança. E um dia, de repente, o tempo acaba. E tudo o que sobra é arrependimento. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo,
é que perdemos muito dele. Você tem tempo para rolar feeds infinitos nas redes sociais. Tem tempo para assistir séries medíocres. Tem tempo para reclamar. Mas não tem tempo para o que realmente importa? Não tem tempo para as pessoas que ama? Para o projeto que te empolga? Para viver de verdade? A morte é a única certeza. E lembrar disso não é medo, é sabedoria. Imagine que você descobriu que tem 1 ano de vida. Como você viveria diferente? Provavelmente pararia de se preocupar com coisas pequenas, pararia de adiar conversas importantes, pararia de desperdiçar tempo com pessoas e situações que não acrescentam. Viveria com intensidade, com presença, com gratidão. Agora, por que você precisa de uma sentença de morte para viver assim? Você pode escolher viver assim agora, hoje. Os estoicos praticavam memento mori. Lembre-se da morte, não para se assustar, mas para se libertar. Libertar da procrastinação, libertar do medo de julgamento, libertar da ansiedade sobre coisas que não importam. Porque quando você lembra que vai morrer, percebe que a maioria das suas preocupações é irrelevante. Percebe que o que realmente importa é como você viveu, como amou, como cresceu. Então, o ritual final é este. Todo dia, por 1 minuto, lembre-se que você vai morrer. Pode soar pesado, mas não é. É libertador. Olhe para o dia que você tem pela frente e pergunte: se esse fosse meu último dia, eu viveria assim? Falaria com essas pessoas assim? Gastaria meu tempo assim? E quando a resposta for não, mude. Não amanhã, agora. A morte não é inimiga, é professora. Ela te ensina o valor do tempo. Te ensina a não adiar o amor. Te ensina a viver com urgência saudável, não ansiedade paralisante. Porque ansiedade é medo do futuro desconhecido. Mas quando você aceita que o futuro é limitado, para de ter medo dele e começa a viver o presente com tudo que tem. Epicteto dizia: não é a morte que um homem deve temer, mas nunca começar a viver de verdade. Você está vivendo ou apenas existindo? Está presente ou perdido no futuro imaginário? Está construindo uma vida que vale a pena ou apenas sobrevivendo dia após dia? Comente. Eu vivo como se cada dia importasse. Porque importa. Este dia, este momento, é tudo o que você realmente tem. Você chegou até aqui. Isso significa algo. Significa que você está cansado de viver na ansiedade e quer paz real, não paliativos temporários. E esses 7 rituais, quando praticados consistentemente, não são teoria, são transformação. Observe seus pensamentos sem se apegar. Solte o que não pode controlar. Confronte seus medos. Cultive gratidão. Aceite o sofrimento. Viva com virtude. Lembre-se da morte. Não são 7 tarefas. São 7 maneiras de viver. E quando você vive assim, dia após dia, algo muda. A ansiedade não desaparece completamente, porque você ainda é humano, mas perde poder. Ela não te domina mais, não te paralisa, não te define. Você se torna como os antigos estoicos, calmo no caos, sereno na tempestade, inabalável não porque nada te atinge, mas porque nada te quebra. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Eles viveram há 2000 anos. Mas os desafios que enfrentaram são os mesmos que você enfrenta. Medo, perda, dor, incerteza, morte. E eles encontraram um caminho, não de fuga, mas de força. E esse caminho ainda está aqui. Ainda funciona. Ainda transforma. Antes de ir, faça 3 coisas. Se inscreva no canal para continuar essa jornada. Deixe seu like se esses rituais fizeram sentido. E escreva nos comentários qual dos 7 rituais você vai começar a praticar hoje. Não todos, só um. Porque transformação real não vem de grandes gestos, mas de pequenas práticas diárias. E se você quiser aprofundar ainda mais, deixo aqui 2 vídeos que vão continuar essa jornada. Escolha um e vamos juntos, porque você não precisa viver refém da ansiedade. Você pode renascer, inabalável.